Bom, gente, vou passar super rápido a palavra aqui para o Bruno, porque a gente já está um pouco adiantado no tempo. O Bruno, na verdade, a nossa ementa aqui, ela ficou um pouco diferente do que o Bruno vai falar no final. Ele não vai entrar na questão de segurança pública e de direito penal, ele vai falar mais de responsabilidade civil, privacy by design, a responsabilidade dos agentes de tratamento e deveres que eles têm também. Então, esse vai ser o tema da aula do Bruno. O Bruno, ele é doutorando em Direito Comercial da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele já foi pesquisador visitante do Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa. Ele é pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS, e ele também é fundador do Data Privacy Brasil. Atualmente, ele é consultor jurídico na área de regulação e tecnologia, com ênfase em privacidade e proteção de dados pessoais. É isso. Eu tenho que ficar aqui em cima por conta da gravação ou posso descer? Tá, entendi. Tá bom. Enquanto eles resolvem aqui a apresentação, só um último recado que eu esqueci de falar. A lista de presença ela vai ficar disponível durante o intervalo para todo mundo, a lista de presença da parte da tarde para todo mundo assinar. É isso. Tá. Bom, obrigado. Oi, gente, tudo bem? E aí, estão com muito sono aí? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Bruno. Obrigado pela apresentação. Bárbara, eu queria agradecer o convite do IDEC, da Defensoria do Estado de São Paulo, para estar aqui. Obrigado, Estela. Acho que a gente está num momento muito importante, que é o momento de a gente poder se preparar para essa nova lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e ao mesmo tempo a gente formar uma cultura, acho que ainda muito incipiente com relação à proteção de dados pessoais no Brasil. Pensando nisso tudo, acho que talvez valha a pena fazer aqui uma pequena enquete. Quantas pessoas que estão aqui no auditório são da Defensoria? Legal. Quantas pessoas têm formação jurídica? A maioria, tá. Então posso falar juridiquês? Não, tô brincando. Tá, bom. Gente, o que eu preparei foi o seguinte, como a gente está aqui no momento do curso, que a gente está encaminhando já para o final, eu acho que vale a pena a gente tentar ter uma visão até um pouco integral da lei, no sentido de ver quais são as responsabilidades dos agentes de tratamento de dados pessoais, deveres de quem está nessa cadeia e também, de certa maneira, cruzar isso com os direitos dos titulares e de quem, inclusive, vai fazer a fiscalização das atividades de tratamento de dados pessoais. Pensando nisso, eu dividi em 4 partes a minha fala, inclusive está ali a numeração errada. Primeiro, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e entender qual que é o modelo de regulação previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Acho que ele é um modelo relativamente novo, se a gente for comparar com o próprio Código de Defesa do Consumidor e outras leis que a gente tem aqui no Brasil. E aí, a partir disso, dando esse primeiro pontapé, o que eu vou procurar olhar para vocês é, de uma certa maneira, a série de deveres que a própria lei coloca para os agentes de tratamento de dados pessoais. Eu coloquei ali, listei pelo menos 4 deles. Para só daí depois a gente poder falar qual seria o possível regime de responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados pessoais, aí falando quem que é controlador, quem que é operador, se a responsabilidade é solidária, subjetiva ou objetiva, para daí no final a gente ver como que eventualmente vão ser aplicadas sanções para esses possíveis agentes de tratamento de dados pessoais, caso eles violem regras previstas ali na legislação. E ao mesmo tempo, esse exercício também é importante porque a própria Defensoria vai ter que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Defensoria coleta uma série de dados pessoais do próprio cidadão. Então, olhar para essas ferramentas que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos dá para a gente pensar como estar em conformidade com ela é super importante para a gente poder não só ser um agente que vai olhar para a fiscalização e implementação dessa lei, mas também ser um agente que vai estar em conformidade com a lei de uma maneira geral. Beleza? Bom, vamos lá.
Bom, qual que é o modelo de regulação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Eu gosto sempre de dizer que isso vai ser uma baita jornada difícil, super complicada. Por quê? Porque essa é uma lei que acho que a gente vai ver que o impacto dela talvez seja uma das mais gritantes ao longo da história. Se a gente já testemunhou o CDC lá na década de 90 e deu muito barulho, muita gente inclusive fez terrorismo com o Código de Defesa do Consumidor, falando que ia ferrar com a economia no Brasil, entre outras coisas, um pouco desse pessimismo também ele é acompanhado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O impacto dela vai ser tremendo, mesmo para organizações que, por exemplo, não têm relação direta com o cidadão, relação direta com o consumidor, lidam com uma série de dados pessoais. Basta você pensar numa empresa que é B2B, só presta serviço para outras organizações, mas, por exemplo, tem os seus próprios colaboradores. Consequentemente, o Departamento de Gestão de Pessoas vai lidar ali com uma série de dados pessoais delas. Para além disso, você pode pensar que essa lei vai ter um impacto nos setores mais tradicionais da economia e nos setores até relativamente novos ou inovadores da economia. Você pode pegar qualquer empresa de tecnologia aí, principalmente nesse modelo de rentabilizar por meio de publicidade, elas vão lidar com dados pessoais. Você pode pensar numa indústria de automobilística, vai lidar com dados pessoais. Como que o fabricante passa os dados eventualmente para a concessionária, ou a concessionária passa os dados da pessoa que comprou o carro. Tudo isso envolve tratamento de dados pessoais. Se você quer dar um pouco de tom de inovação nisso tudo, pensa como que vai funcionar carros autônomos no futuro. Vai ser por meio da coleta de dados pessoais de quem está ali dirigindo e das pessoas que vão estar naquele veículo. Se você quer pensar, por exemplo, no setor de energia elétrica, setor de energia elétrica agora com aquela ideia de smart grids, ou seja, sensores inteligentes. Isso vai envolver dados pessoais. Se você pensa na padaria ou no açougue que tem um banco de dados do consumidor dele, isso vai envolver dados pessoais. Olha o tamanho dos tentáculos dessa lei. Consequentemente, o legislador e qualquer lei geral de proteção de dados pessoais, ela foi sábia no sentido de dizer, olha, por mais que eu crie um baita agente fiscalizador, ele não vai dar conta de olhar para tudo isso. Ele não vai ter braço de acompanhar e fiscalizar todos esses setores. Por conta disso, a simetria de informação entre os próprios agentes econômicos, regulador e titular dos dados pessoais, ela é enorme. Para isso, eu vou ter que utilizar de uma outra técnica de regulação, onde que não eu vou, por exemplo, pegar o Inmetro e ele vai patronizar todos os tipos de condutas dessas tecnologias, de cima para baixo, mas eu vou ter que convidar esses próprios atores para colaborarem comigo de baixo para cima. Vou dar aqui um exemplo de como que essa simetria de informação ela é bastante, digamos assim, no mínimo curiosa. E eu me usei aqui de exemplo. Eu fui convidado para dar uma palestra numa feira de segurança da informação e lá tinha um monte de empresas vendendo uma série de serviços. Uma delas era, por exemplo, de reconhecimento facial. E aí eu fiquei passando em frente à câmera e fui pedindo para uma pessoa tirar fotos do que aquela tecnologia de reconhecimento facial coletava sobre mim. Esse daí sou eu, certo? Eu. A primeira informação que ela coleta ali, está colocando que foi detectada a minha face, não tem o meu nome, não está escrito ali que é o Bruno, está escrito ali que é só o 1449, um número aleatório. Tem ali o tempo em que aquela informação foi coletada e aí começa a me classificar essa tecnologia, esse banco de dados. Olha que interessante isso. Na primeira foto ali do banco de dados, me categorizou, está formando um perfil sobre mim, como uma pessoa do gênero masculino, middle age, ou seja, ali uma pessoa que não é jovem, mas também não é idosa, se está usando óculos e se está usando máscara. Provavelmente isso seria, por exemplo, uma tecnologia para fazer controle de protestos, entre outras coisas. Eu, cidadão que estou passando na rua, às vezes eu nem imagino que uma câmera poderia ter essa capacidade de, inclusive, formar um perfil quem eu sou e falar qual que é a minha idade, possivelmente qual que é o meu gênero, entre outras coisas. O negócio começa a ficar mais sério quando você começa a ver que, muito provavelmente, essas tecnologias podem errar ou podem criar inferências equivocadas sobre mim. E aí foi onde que eu fiquei mais pé da vida ainda. No segundo frame, e que aí ela pegou uma parte diferente do meu rosto, ela me classificou como sendo de um gênero masculino e idade jovem. Eu gostei muito mais dessa do que aquela anterior. Mas é uma brincadeira, mas é só para vocês terem a percepção de que a todo momento
a gente está escorrendo dados sobre nós, a gente nem sabe como que esses dados estão sendo coletados, processados, tratados e qual vai ser o impacto disso nas nossas vidas. Nesse caso, tudo bem, foi uma categorização só se eu era uma pessoa jovem ou menos jovem, assim. Mas e se esse banco de dados fosse me catalogar por exemplo, potencial criminoso? Que é o que está acontecendo muito provavelmente com a série de adoção de tecnologia de reconhecimento facial aqui. São outras inferências que não só essas que vão ser feitas. Essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que ela visa atingir em última análise? É reduzir essa assimetria de informação. Falar, olha, o cidadão ele tem que ter, pelo menos enxergar o que é feito com os dados pessoais dele, como que ele vai ser, inclusive, julgado a esse respeito, se ele tem o direito de revisão dessas decisões que estão sendo tomadas sobre ele, se ele sabe quais são esses perfis que estão sendo construídos sobre ele, e no final contar, inclusive, com uma autoridade que vai ajudar a tornar esse fluxo um pouco mais perceptível. Por conta disso, leis gerais de proteção de dados pessoais, e a nossa também adotou um pouco essa perspectiva, ela fala, olha, eu tenho então que criar um sistema na qual eu vou colocar uma série de deveres por esses agentes econômicos, eles vão internalizar essas séries de deveres e com base nisso eu vou gerar mais informação, vou criar processos para reduzir essa assimetria enorme que existe entre eu, regulador, entre o titular do dado e todos esses agentes econômicos. Por quê? Porque é difícil, por exemplo, e essa comparação a gente viu ao longo desde a primeira aula, desde a primeira exposição, é difícil, por exemplo, eu pré-determinar o que é um dado pessoal ou o que não é um dado pessoal. A gente deu mais ou menos um tilt na nossa cabeça quando apresentou aquela diferença entre dado anônimo ou anonimizado e dado pessoal. A lei fala em esforços razoáveis. O que é isso? Eu nunca tenho 100% de certeza quando um dado é pessoal ou quando um dado é anonimizado. Vou aqui voltar no meu caso. Tem aqui algum dado dizendo que é o Bruno Ricardo Bioni? Tem um número. Mas esse dado que não tem cara e nem rosto, pelo menos para o banco de dados que só está me categorizando, isso vai voltar e ter um impacto para mim. Nesse caso, se eu eventualmente sou classificado como um potencial criminoso. Então, nem sempre é simples e preto no branco o que, por exemplo, pode ser considerado um dado pessoal ou não. Por isso, a própria lei vai dizer o seguinte, olha, tenta focar naquelas atividades que são de alto risco e que podem impactar o próprio titular de uma maneira geral. É um pouco a gênese desse debate. A própria questão que foi aqui tratada das bases legais. Pensa naquilo que o Rafael Zanata e a Laura falaram aqui um pouco mais cedo. Olha, existem determinadas situações onde você não vai precisar recorrer ao consentimento do titular do dado. Eu tenho outras 9 hipóteses, certo? Todo mundo pegou essas 9 hipóteses? Por exemplo, legítimo interesse. Quem que define o que é legítimo interesse? É o agente econômico, é ele que vai estar lá na ponta, ele vai falar assim, isso daqui é legítimo interesse. E aí? Você vai confiar nele como? Como que você vai ter certeza que ele vai estar fazendo essa ponderação de forma adequada, como eles disseram? É super difícil, então, você enxergar todos esses movimentos de tratamento de dados pessoais e, sobretudo, tentar criar um arranjo que mitigue todos esses riscos e eventuais prejuízos. Por conta disso, a lei, de uma certa maneira, ela tentou enquadrar meio que aquilo que a gente chama um pouco de uma falsa dicotomia entre meramente uma regulação puramente estatal ou meramente uma regulação puramente dos atores privados. É meio ali o recheio dessas duas extremidades, o que alguns vão chamar de autorregulação regulada ou algo do gênero. Mas o que a lei procura dizer, de uma maneira geral, e a gente vai ver daqui a pouco tudo isso de uma maneira um pouco mais concreta, ela delega uma série de tarefas para os próprios agentes econômicos. E aí, ela vai inclusive dar discricionariedade de como que esses agentes econômicos vão poder mitigar os riscos das suas próprias atividades. Então, ela vai dar um voto de confiança enorme para esses agentes econômicos, para que depois ele possa voltar essas informações para o próprio regulador e para o próprio titular. Eu vou ver como que isso se desdobra na prática. No final, o que é importante a gente perceber, e isso vai ser estratégico quando a lei entrar em vigor e ela poder ser cobrada, é que regulador não vai ser apenas o Estado. Não vai ser apenas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas vão ser os próprios agentes econômicos, as entidades de classe desses agentes econômicos, eventuais terceiros que vão certificar essas práticas, organizações de defesa do consumidor que vão cobrar essas boas práticas, defensoria pública, entre outros. Todo mundo vai ser um pouco agente regulador nesse sentido. Bruno, então vamos começar a olhar para, depois que a gente entendeu qual que é esse modelo regulatório, quais são as ferramentas
que essa lei estabelece para a gente poder colocar o carro na rua e ver como que essa lei vai ser efetivamente aplicada. Primeira coisa que essa lei estabelece é mais ou menos o seguinte, olha, você, agente econômico, você tem que guardar o registro de todas as suas atividades de tratamento de dados pessoais. Você vai ter que gerar uma documentação de todo o fluxo dos seus dados. Por quê? Porque é por meio dessa documentação que eu, o regulador ou o próprio titular, ele vai poder bater na sua porta e saber o que você tem de dados sobre mim, como que ele é tratado. Eu quero saber. Para isso você precisa preventivamente guardar esses dados. Em algumas situações a lei vai dizer o seguinte, olha, você que está aí prototipando serviços e produtos, você sabe melhor do que ninguém quais são os riscos desse produto, desse serviço, para a população de uma maneira geral. Por que você não faz um relatório de impacto à proteção de dados pessoais? Documenta para mim como que você chegou num cenário onde você coleta a menor quantidade possível de dados, qual que é a sua base legal, entre outras coisas. Relata tudo para mim e documenta isso tudo. A lei ainda vai colocar o seguinte, olha, depois que você tem um registro das atividades de tratamento de dados pessoais, depois que você relatou aquele impacto que isso pode causar para a sociedade como um todo, pensa nisso de uma maneira um pouco mais holística. Como que a sua própria corporação internaliza essa preocupação de proteção de dados pessoais e privacidade, que a ideia é um pouco de programas corporativos de privacidade. E, inclusive, ela vai colocar algumas ideias como a de privacy by design, ou seja, privacidade por concepção. Porque só se eu sei como que os meus dados são tratados dentro da minha organização, só se eu relato quais são os riscos que esse meu produto ou serviço vão causar para o titular do dado, e só se eu internalizo isso dentro da minha organização, eu vou conseguir conceber um produto ou um serviço que ele seja mais responsivo a essa lei de uma maneira como um todo. Então, é um pouco essa ideia, olha, eu não consigo, o regulador ou mesmo o próprio titular, dizer o que você, agente econômico, tem que fazer. Eu não vou descer aqui uma série de comandos para controlar a sua própria atividade, mas eu vou convidar você para ser meu amigo, para me ajudar nesse processo como um todo. Primeira questão que a lei nos coloca, e que é a seguinte, olha, você precisa guardar a capivara dos dados. Você vai ter que, organização, pegar e fazer um mapeamento de todo o fluxo dos seus dados. Qual que é a lógica aqui, gente? Isso está bem mais próximo do que a gente imagina. Como que funciona recolhimento de tributos para uma organização, para uma pessoa jurídica? Ela não tem que ter o livro contábil? Tem ou não tem que ter? Não estou ouvindo, desculpa. Tem que ter ou não tem? Tem, não tem? Se a empresa recolheu todos os tributos bonitinhos, vamos pensar nesse cenário, ela recolheu os tributos perfeitamente, mas ela não tem o livro contábil, o auditor bate na porta dela, o que acontece? Ela é multada. Porque muito embora ela tenha se comportado de acordo com a lei, ela não registrou todas as atividades dela para ela poder ser fiscalizada. É um pouco essa a ideia. O próprio Estado, a Secretaria da Fazenda, sabe que ela não tem braço para fiscalizar proativamente todos os agentes econômicos. Para isso ela fala, olha, se um dia eu te for ter que bater na sua porta, você tem que ter ali um livrozinho onde que você runa todas as entradas e saídas da sua atividade para eu saber qual é o tributo que você recolheu e se aquilo está de forma adequada. Não adianta você falar aqui, apresentar as DARFs e dizer que você recolheu o tributo bonitinho. Eu quero saber qual que é todo o fluxo da sua organização. É mais ou menos a mesma lógica que a gente está adotando aqui para a ideia de proteção de dados pessoais. Ou seja, as organizações elas vão ter que criar e mapear e documentar todos os fluxos dos seus dados. Aí é só uma tabelazinha que eu trouxe aqui de exemplo. Você vai ter que falar quais são as categorias dos dados pessoais que eu estou coletando, quais são os tipos de dados, são sensíveis, são normais, dados triviais, são dados de saúde, é biometria, é só nome e endereço, é CPF, é RG. Eu vou ter que documentar tudo isso, eu vou ter que criar fileiras de informação para isso. Quais são as fontes dos meus dados? Eu colho isso direto do titular ou eu recebo isso de um parceiro comercial? É, por exemplo, o cidadão que vem aqui no guichê da Defensoria Pública e dá esse dado, ele dá o consentimento dele nessa hora? Eu vou ter que documentar tudo isso, eu vou ter que criar todo esse fluxo de dados. Para qual finalidade que eu estou tratando esse dado? É para direcionar um produto ou um serviço para ele? Ou é para eu prestar assistência jurídica para ele? Isso está claro para o titular do dado, que ele está dando aquele dado para essa finalidade, que você não pode mudar outra finalidade? Se você for atribuir uma nova, você vai ter que, por exemplo, pedir um novo consentimento dele?
ou encontrar uma nova base legal, tudo isso, portanto, vai ter que estar nesses registros, nessa capivara do dado, para quando o regulador bater na sua porta, você poder mostrar essa documentação. Ou mesmo, porque isso é o básico do básico, para você atender o quê? Requisições do próprio titular. Quais dados que você tem sobre mim? Para que você está tratando esse dado? Aqui você está tratando por quê? Porque eu te dei o meu consentimento? Ou porque você está tratando esse dado porque você tem uma obrigação legal? Como que você chegou nessa conclusão? Bruno, dá um exemplo de como que a lei ela pegou forte nisso. O Rafael e a Laura falaram do legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Basicamente é uma das 10 hipóteses legais que você pode tratar dados, aquilo que legitima o tratamento de dados pessoais, e que você não precisa, por exemplo, recorrer ao consentimento do titular do dado. Por isso que ele é considerado até uma das bases legais mais flexíveis. Você não vai ficar precisando sempre pedir autorização do titular para poder tratar aquela informação. Como ele é um conceito super amplo, super aberto, e que poderia se tornar uma carta em branco, um cheque em branco, para os próprios agentes econômicos, inclusive, eventualmente, abusarem dessa base legal, o que o legislador procurou trazer foi o seguinte: olha, você vai ter o bônus de utilizar dessa base legal, mas você vai ter o ônus de documentar a maneira como que você utiliza essa base legal. Quando a lei, por exemplo, no artigo 37, ela fala do registro das atividades de tratamento de dados pessoais, ela pega e coloca assim, vírgula, especialmente quando você estiver tratando dados pessoais com base no legítimo interesse. O que a lei já anteveu? Falou, olha, aqui é meio que um terreno minado, pode acontecerem abusos, por isso eu vou reforçar o registro das atividades nisso tudo. E aí, qual que é a interpretação, eu, Bruno, que faço um pouco da lei nesse sentido? Olha, se ela está colocando de maneira mais forte o registro das atividades de tratamento de dados pessoais com base no legítimo interesse, ela tem que documentar o processo da aplicação dessa base legal em específico. Bruno, qual que é então essa documentação? É esse teste de 4 passos que a lei colocou quando ela vai prescrever o que deveria ser considerado um legítimo interesse. Vou trazer aqui um exemplo só para a gente não ficar tanto no plano abstrato. Ela vai dizer o seguinte, olha, primeiro que o legítimo interesse não é do cidadão, é do controlador ou do operador, é do agente econômico. Então, nas 2 primeiras fases, no passo 1 e no passo 2, eu só vou levar em consideração o agente econômico. O titular, o cidadão, ele só vai entrar no jogo no terceiro passo, na terceira fase. E aí depois a gente vai ver o que acontece no passo 4. Primeira coisa, então, legitimidade do interesse. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, olha, a finalidade para a qual eu vou tratar os dados, ela é proibida por lei? Se ela é proibida por lei, se tem uma vedação legal, essa finalidade não é legítima. Exemplo, existem portarias do Ministério Público do Trabalho que diz o quê? Que você não pode processar ou tratar dados relacionados a HIV e a questão gestacional para você fazer o processo seletivo. Ou seja, não pode fazer. A finalidade ali não seria legítima. Então já não passaria nessa primeira fase do teste. Mas se não tem nenhuma vedação legal, ok, eu posso fazer isso, passo para a segunda fase do teste. Qual é a menor quantidade possível de dados que você precisa tratar para alcançar aquela finalidade que você está dizendo que vai fazer com esses dados? Aquela ideia de que menos é mais. Minimização. A menor quantidade possível de dados. Eu vou trazer aqui um outro exemplo para a gente poder ver como que isso se desdobra na prática. Terceira fase. Aí é o exercício de empatia com o titular do dado. Eu tenho que me colocar na pele dele. Ele vai tomar um susto se eu tratar o dado pessoal dessa maneira? Ele vai se sentir traído se eu tratar o dado dele dessa maneira, sem pedir autorização dele? Se ele se sente traído, aí eu não tenho aquela ideia do que a lei coloca como legítima expectativa. E aí não passa nesse teste. E aí a última parte do teste é de salvaguardas. Eu sou transparente com relação à maneira pela qual eu estou tratando os dados para legítimo interesse? Por quê? Porque o titular do dado, mesmo que ele não autorizou previamente, ele pode se opor, dizer, falar, olha, eu não quero jogar esse jogo, eu não estou de acordo com isso. Ele tem o direito de se opor a esse tratamento de dados pessoais. Bruno,
traz um exemplo um pouco mais concreto e talvez um pouco mais próximo da gente. Eu sempre gosto de utilizar esse, acho que talvez seja o melhor que eu tenho. Desculpa se alguém já ouviu isso antes. Quem aqui dá CPF na farmácia? Tem mais gente aí que o pessoal tá com vergonha. Bom, mas vamos lá. Às vezes não tem muita maneira. Quando você pega o remédio e se você dá o CPF é 30% mais barato, vamos colocar na pele das pessoas que precisam, realmente que não tem condições de pagar. Muita gente dá o CPF na farmácia, certo? Como que funciona isso ou como poderia funcionar? Vamos pensar numa primeira situação que seria o seguinte, olha, o CPF na farmácia é apenas para um programa de fidelidade, pelo qual eu sei se a pessoa vem aqui mais vezes, ela vai ganhar um maior ou menor desconto. Poderia ser esse o propósito de você dar o CPF, para você criar um programa de fidelidade. Mais ou menos como que funciona, por exemplo, no supermercado, né? Vamos pensar que na situação, você deu o seu consentimento para a farmácia tratar aquele dado, para fins de dar desconto, programa de fidelidade. Ok. Eu vou lá, estruturei uma baita base de dados sobre isso. Ok. Aí chegou uma empresa parceira ou eu mesmo, dentro da minha farmácia, lá tem um time super bom de inteligência de dados, eles falam, olha, vamos ver como que a gente pode rentabilizar, ou melhor, trazer mais eficiência para o nosso negócio com base nessa base de dados, do programa de fidelidade. Aí, duas opções aparecem em jogo. Uma é o seguinte, olha, vamos ver como que essa base de dados pode gerar informações para melhorar o nosso sistema de distribuição logística de toda a nossa rede. Por exemplo, saber quais remédios têm maior ou menor saída. E aí eu vou colocar e vou alimentar as diferentes farmácias de acordo com aquele perfil alvo dentro daquele bairro, por exemplo. Se no bairro do centro sai mais Neosaldina ou mais Neuvalgina do que no bairro da Santa Cruz e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, não tem como ou isso vai inviabilizar eu pegar o consentimento de todo mundo de novo para o tratamento desses dados. Vou me apoiar onde? No legítimo interesse. Vamos fazer o exercício aqui. Legitimidade do interesse. É proibido a farmácia ou a rede de drogarias utilizar esses dados para ela melhorar o sistema de distribuição logística dela? Não é proibido, certo? A situação ela é super concreta, ela está bem especificada a finalidade? Tá. Quais dados são necessários para eu fazer isso? Pegar essa parte desses dados, desse programa de fidelidade, para tratar ele para essa questão de melhorar o sistema de distribuição logística. Eu preciso do CPF? Não preciso do CPF. Nesse caso, inclusive, eu vou ter que tirar esses dados e só saber quais são os produtos e serviços que têm maior e menor saída, por exemplo. No final, o titular do dado, o consumidor da drogaria, ele espera que os dados dele sejam tratados para isso? Talvez espere, talvez seja até bom para ele, quando ele vai para a rede de farmácia, ele encontrar o remédio que ele está procurando na prateleira. E aí, no final, você consegue, inclusive, dar transparência de como que você utiliza esses dados, sei lá, uma política de privacidade, no portal, no próprio programa de fidelidade, entre outras coisas, passou bonito no teste do legítimo interesse. Agora é diferente, por exemplo, se chega o time de produtos ou marketing e fala assim, olha, vamos aqui fazer uma parceria da nossa rede de drogarias com indústria farmacêutica e planos de saúde. Se eu sei qual que é o padrão do Bruno comprando remédio durante o ano de 2018, eu vou fixar se o risco dele é maior ou menor para o ano de 2019 e aí ele vai pagar um prêmio maior ou menor, uma mensalidade maior ou menor para o plano de saúde dele. E aí, inclusive, a drogaria poderia vender esses dados, essa base de dados. Vamos aplicar o teste aqui de novo. A finalidade, ela é legítima? Existe uma lei proibindo farmácias de fazerem isso? Ainda não existe. Passa nessa primeira fase. Quais dados a farmácia precisa repassar para esses parceiros comerciais dela? Aí o CPF é necessário. Como que você vai identificar que o Bruno é o Bruno e o Bruno não é a Bárbara? Ok. Agora, o Bruno ou a Bárbara esperam que os dados deles sejam tratados para essa finalidade? Não passa. Então, olha como que o legislador foi inteligente nesse sentido. Olha, eu dou um voto de confiança para os agentes econômicos, crio uma base legal super flexível, mas quando você for tratar dados com base nessa base legal,
você tem que registrar como que você sopesou o seu interesse comercial com os direitos e liberdades fundamentais do titular. Para mim, esse é um dos grandes pontos estratégicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, como que essa documentação será exigida e como que ela vai ser produzida pelos agentes econômicos. Daí a importância dessa obrigação do registro das atividades de tratamento de dados pessoais e que pega mais forte quando a gente está falando da utilização da base legal do legítimo interesse. Beleza? Todo mundo entendeu? Agora pegou qualquer ideia do legítimo interesse? Vamos lá. Vamos para a segunda parte. Relatórios de impacto. Quem é que lembra um pouco do que a gente estudou lá na época da faculdade? Ou ouve falar um pouco de qual que é a lógica do direito ambiental? O que acontece se você vai fazer um empreendimento que vai degradar o meio ambiente? O que você tem que fazer? Você tem que fazer um estudo de impacto ambiental e um relatório, inclusive para documentar aquilo tudo. Ou seja, quais as ações que você tomou para mitigar os riscos de degradação ao meio ambiente, para você evitar catástrofes ambientais. Certo? Não é para isso que serve a ideia do relatório? É um pouco que a gente está adotando no campo de produção de dados pessoais. Olha, é o próprio agente econômico que sabe quais são os riscos da atividade dele. Ninguém melhor do que ele para relatar quais são as melhores ações e pensar quais são as melhores condutas para mitigar esses riscos. E se eu vou delegar essa tarefa para ele, eu tenho que, ao mesmo tempo, estabelecer um dever que ele deve documentar esse processo como um todo. Pelo menos é essa a ideia de relatórios de impacto da produção de dados pessoais. Olha lá como que está na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos, tratamentos de dados pessoais que podem gerar riscos à liberdade civis e aos direitos fundamentais dos titulares. Então é um pouco essa a ideia. Ao mesmo tempo que eu delego uma série de tarefas, ele tem o dever de documentar, de gerar essa papelada que depois ele vai apresentar. Bruno, o problema como um todo é que, diferentemente da GDPR, ou seja, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados que o Moncal tratou aqui antes, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é meio que capenga nessa parte de relatórios de impacto. Por que eu estou dizendo capenga? Porque ela não procedimentalizou como que se deve, por exemplo, ser feito um relatório de impacto, qual que seriam os casos em que seriam obrigatórios os relatórios de impacto. Ela não falou quais são esses casos, ela não falou em quais casos são atividades de tratamento de alto risco. Ela simplesmente colocou esse instrumento, essa ferramenta, mas ela não procedimentalizou como que isso deve ser feito. Ela simplesmente menciona eles em vários dispositivos. No artigo 38, quando fala de dados pessoais normais, no caput, quando fala de dados sensíveis, na ideia de legítimo interesse, ela fala que pode ser exigido, ela fala quando trata do poder público, e aí ela fala quem eventualmente pode solicitar esse relatório. Isso eu acho que é muito importante. A própria autoridade, contratantes, e aí uma dúvida, será que o próprio titular pode requisitar esse relatório de impacto? Se ele tem o direito de acesso aos dados, será que ele também teria o direito de acesso aos relatórios de impacto? Outra dúvida que a lei não coloca, será que esses relatórios de impacto da proteção de dados pessoais deveriam ser públicos? Então tudo isso são cenas do próximo capítulo, mas assim, ainda é um dever que a gente tem que fazer, de interpretação da lei como um todo. O que eu gostaria de destacar, e é isso que eu vou abordar ao final, é que apesar desse relatório de impacto ele não ser obrigatório, ele é recomendável e ele é desejável para as organizações que querem prestar conta sobre essas boas práticas que elas adotam. Eu vou entrar um pouco mais nisso ao final. Bruno, qual que é a outra ferramenta que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais enuncia nos mais de 60 artigos dela? Ela vai falar de programas corporativos de privacidade. A lei, isso segue a dinâmica de outras leis de proteção de dados pessoais, ela sabe que a realidade desses agentes econômicos são distintas. Pode ter empresas de pequeno, médio, grande porte.
pode ter empresas que têm uma atividade de tratamento de dados que é de muito alto risco. Por exemplo, pensa em empresas ou organizações na área da saúde, tratando com dados sensíveis, entre outras coisas. Pensa, por exemplo, em tecnologia de reconhecimento facial, entre outras coisas. O risco é muito maior, por exemplo, do que uma rede de padarias que trata dados pessoais dos seus consumidores e nem tem um programa de fidelidade. Por conta disso, a lei, ela disse o seguinte, olha, existem essa ideia de programa de governança em privacidade, isso é aplicável para todos os agentes do tratamento de dados pessoais, e eu estou colocando essa ferramenta, esse instrumento, para você demonstrar comprometimento com as regras, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A ideia aqui é estabelecer confiança entre o agente econômico, o titular e, inclusive, com o próprio órgão regulador. A ideia aqui é dar mais transparência. E aí, para a lei não ter pesos iguais para agentes econômicos diferentes, distintos, ela falou, o seu programa de governança e privacidade deve sim pensar em qual é a sua estrutura, qual é a escala e o volume de dados e se aqueles dados são sensíveis. Por exemplo, qual que é a ideia? Se a sua atividade ela é de alto risco, se você trata dados em grande volume, em grande escala, consequentemente, o seu programa de corporativo de privacidade ele deve ser mais íntegro, ele deve ser tão robusto quanto é a sua própria atividade de tratamento de dados pessoais. Foi por conta disso que ali a gente previu essas ideias ou esses critérios delimitadores. O que, por exemplo, vai ter nesse programa corporativo de privacidade? Todos os registros da atividade de tratamento de dados, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, mais outras coisas, como, por exemplo, qual que é o seu plano de resposta a incidentes de segurança? Se, por exemplo, vazou os dados, se algum hacker acessou a sua base de dados, o que você faz para mitigar esses danos? Vamos pensar aqui no caso da Defensoria. A Defensoria tem uma baita base de dados, inclusive de dados super sensíveis. Se eventualmente a Defensoria tem algum incidente, o que vocês têm que fazer na hora seguinte? Vocês têm que chamar quem? Vocês têm que se posicionar publicamente de qual forma? Se você tem um plano de resposta de incidente de segurança, isso vai fazer parte do seu programa corporativo de privacidade. Bruno, o que mais? Eu vou ter que sempre fazer revisões periódicas desse programa. Não é que eu vou, em agosto de 2020, você fez toda aquela via crucis para estar em conformidade com a lei, eu vou engavetar aquela papelada. Não, eu vou ter que ficar revisitando ela constantemente. Eu vou ter novas entradas de pessoas para eu poder auxiliar, fazer assistência jurídica e assim por diante. Além disso, eu vou ter que treinar o pessoal. Eu vou ter que conscientizar todos os colaboradores da Defensoria da importância disso. Isso daqui é um exemplo. E tem que guardar o registro desse treinamento e de outros treinamentos que vocês vão fazer dentro da organização e assim por diante. Tudo isso envolve um programa corporativo de privacidade. Bruno, toda essa ideia, e eu acho que essa daí deve ser uma das metas mais ambiciosas da lei, de uma maneira geral, é o seguinte, olha, registra, faz um relatório, estabelece um programa corporativo de privacidade, porque daí você vai conseguir conceber produtos e serviços que sejam mais responsivos às normas de proteção de dados pessoais. Que é esse um pouco da tradução desse anglicismo que é a ideia de privacy by design, ou seja, eu conceber, pensar, desenhar, prototipar produtos e serviços que estejam mais de acordo com a ideia de normas de proteção de dados pessoais. Isso é uma coisa que foi criada por a Ana Cavalcante, que foi reguladora no Canadá, isso pelo menos vem desde a década de 90. Mas, de uma certa maneira, o que a história nos conta sobre essa ideia um pouco de privacy by design? É a ideia de que só o direito, por si só a lei, por si só, não basta para a gente poder ter comportamentos que sejam melhores para a sociedade como um todo, inclusive para cumprir a própria lei. Para isso eu preciso criar o quê? Tecnologia que consiga ser mais significativa nesse sentido. Para isso eu preciso, inclusive, ver como que o próprio mercado pode ser incentivado a criar essas tecnologias. Para que a gente pensou, por exemplo, em subsídios fiscais para produtos ou serviços que sejam menos impactantes para o meio ambiente? Ou seja, como que eu consigo, inclusive, prever como que o mercado ele pode ser
mais responsivo nesse sentido. Para além disso, como que a própria ideia da sociedade perceber em privacidade e proteção de dados pessoais um grande diferencial para ela adquirir produtos e serviços. Como que, por exemplo, a reputação de uma marca ou mesmo de uma organização, ela vai ser calibrada pelas boas práticas com relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Por conta disso, uma coisa que muito tem se falado agora, atualmente, olha, existe uma grande diferença entre a privacidade e a proteção de dados pessoais dos livros e das leis para aquelas que são praticadas no chão da fábrica. É um pouco essa a ideia desse livro, que é chamado de Privacy on the Grounds e Privacy on the Books, né? A ideia desse livro, e aí depois, inclusive, o estudo foi questionado por um outro pesquisador, era mais ou menos o seguinte: eles entrevistaram uma série de organizações da indústria, de empresas, falando, olha, como que você pensa em programas corporativos de privacidade? E aí eles foram entrevistar. Entrevistaram quem? Os Data Protection Officer, ou os encarregados, o cara de compliance para privacidade e proteção de dados pessoais. A resposta deles, né? Qual que é o achado depois dessa quase etnografia, né? De uma maneira geral. Olha, todas as organizações praticam aquilo que a lei determina. Inclusive organizações que estão nos Estados Unidos, que têm uma legislação um pouco mais flexível com relação à privacidade e proteção de dados pessoais, não é um padrão tão rígido quanto o europeu. Mesmo essas organizações estando situadas em contextos completamente distintos. E aí, o achado dele era o seguinte, olha, a privacidade do livro e das leis reflete aquilo que está sendo praticado no chão da fábrica. Só que, e aí vem esse outro pesquisador, ele diz o seguinte, não, você entrevistou as pessoas erradas. O Data Protection Officer ou os encarregados, eles são treinados para o quê? A pessoa de compliance. Ela é o rosto da organização para responder essas requisições e, inclusive, para liderar esse processo. Você tem que entrevistar as outras pessoas que botam a mão nos dados. Desde a pessoa que está ali fazendo o cadastro, até a pessoa que é o cientista de dados que depois vai, sei lá, rodar um algoritmo naquela base de dados. Aí esse pesquisador foi e entrevistou essas outras pessoas. E aí, qual é o achado dele? O achado dele é que não tem programas corporativos, pelo menos de maneira holística, dentro dessas organizações. E aí, tanto que o título do paper dele é esse: Design Without Privacy, ou seja, desenho nenhum sem privacidade, ou privacidade sem estar ali como um elemento principal da concepção desses produtos e serviços. Ou seja, qual que eu acho que é a principal mensagem para esse momento que a gente está vivendo no Brasil? Talvez o grande gargalo não seja em si ter uma lei boa ou ruim, acho que a nossa lei ela é boa, não seja em si ter órgãos fiscalizadores e assim por diante, isso com certeza é um dos pontos principais, mas ver como que as organizações vão investir no próprio capital humano delas para isso ser realmente um elemento principal da missão organizacional delas. Por exemplo, a Defensoria. A Defensoria é uma das principais organizações que atende uma grande parte da população marginalizada, que não tem acesso à assistência jurídica, entre outras coisas. É super importante em termos de reforço e garantia de direitos e liberdades fundamentais, certo? Consequentemente, um dos pontos da missão organizacional da Defensoria deve ser tutelar os dados dessas pessoas. Como que cada um dos colaboradores da Defensoria tem que ser treinado e tem que ser capacitado para isso. Mais do que simplesmente ter um programa corporativo ou um código de boa conduta, cada pessoa tem que ser treinada, tem que ser capacitada para isso. Eu acho que talvez o elemento humano seja o principal deles, o grande gargalo. Desde a pessoa que vai fazer o cadastro da pessoa quando ela entra na Defensoria, até o estagiário ou a estagiária que vai fazer parte desse processo, até a pessoa que vai assinar, por exemplo, uma peça e vai dar entrada no Poder Judiciário para tutelar os interesses dessa pessoa. E do pessoal de TI que vai fazer todo esse fluxo de dados escorrer dentro da organização de uma maneira geral. Bruno, essa é um pouco a ideia que está prevista no nosso artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele usa o termo, né, que isso deve se dar desde a fase da concepção do produto ou do serviço até a sua execução, para trabalhar naquela lógica da
prevenção da ocorrência de danos. A ideia aqui não é eu corrigir más práticas, é eu prevenir essas más condutas, e para isso essa ideia de você registrar as atividades, fazer relatórios, estabelecer um programa corporativo, que o principal pilar desse programa corporativo deve ser o elemento humano. No final eu consigo conceber, estabelecer quase como se fosse uma linha de produção, uma linha de fábrica, pelo qual esse produto ou esse serviço ele seja mais responsivo às leis e às regras de proteção de dados pessoais. Eu não vou entrar muito aqui nesse ponto de quais são os critérios de uma maneira geral, mas a lei ela estabelece algumas dicas. Por exemplo, qual que é o estado da arte da tecnologia nesse momento que você deveria se espelhar, que você deveria se inspirar? Porque isso vai dizer qual que é o custo de implementação. Ou seja, quanto que você tem que investir para adotar soluções tecnológicas nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui do rápido. Se a gente vai fazer um programa de mensageria, certo? A gente é uma startup, a gente quer concorrer com o WhatsApp e com o Telegram. Qual que é o padrão de segurança da informação que garante sigilo às informações dos nossos possíveis potenciais consumidores? Que ficou famoso, é a criptografia. Qualquer tipo de criptografia? Agora é a criptografia ponta a ponta. Esse é o estado da arte da tecnologia hoje, para você ter um aplicativo de mensageria que, pela concepção dele até a execução do serviço, ele seja privacy by design. Então a ideia é que quem vai ter que olhar para isso? As próprias pessoas mais capacitadas do ponto de vista técnico. Não só a pessoa que é advogada, mas cientista de dados, engenheiro de informação, pessoal de TI, entre outras coisas. É isso que vai ser o grande calibrador de como que eu vou gerenciar os riscos da minha própria atividade. Por exemplo, vamos pensar aqui, mais uma vez, no cenário da defensoria. Os dados, eles são armazenados aonde? Eles são, por exemplo, criptografados? Quem tem acesso a essas bases de dados? É todo mundo? Tem um sistema de gerenciamento de identidades? Quem que tem os privilégios de acesso? Eu guardo os logs das pessoas que acessam essa base de dados para eventualmente eu saber quem vazou esses dados? Tudo isso vai fazer parte um pouco dessa ideia. Eu sempre trabalhar com essa ideia de coletar a menor quantidade possível de dados, a ideia de minimização. E, por exemplo, uma das coisas principais que é a ideia de você ter a política de um ciclo de vida dos dados. Você não tem que estocar ou armazenar todos os dados, você vai ter que, inclusive, descartar esses dados. É um pouco a ideia de que o dado ele nasce, ele cresce e depois ele morre. A ideia é que você coleta o dado, você trata o dado e uma vez atingida a finalidade, o ideal é que você descarte esse dado, porque senão ele é um elemento tóxico dentro da organização. Se um dia ele é vazado, o prejuízo, o dano ele é muito maior. Bruno, a gente viu isso acontecer em alguns casos, mas eu queria trazer aqui, tentando aterrissar ainda um pouco esse discurso, como que a gente viu isso já acontecer no próprio campo de defesa do consumidor. E a ideia, inclusive, é muito legal vocês, se eventualmente tiverem interesse, lerem o discurso do Kennedy, porque ele usa também a palavra by design. Como que a ideia do próprio campo de defesa do consumidor foi criar produtos by design mais seguros. Onde que a gente viu isso acontecer ao longo da história? Indústria automobilística. Antes era o quê? Eram só carros sem nenhum tipo de ferragem em volta. O estado da arte da tecnologia foi melhorando. Depois que a gente teve ferragens, o que a gente teve? Cinto de segurança. Depois que a gente teve cinto de segurança, o que a gente viu acontecer? ABS. Depois do ABS, o que a gente viu acontecer? Airbags. A ideia é de que agora você consegue adquirir um automóvel e ele é o mais seguro possível desde a concepção. Onde que a gente viu isso acontecer também de maneira muito forte? Na indústria de alimentos. Se você pergunta para as pessoas, inclusive, sei lá, nossos avós, entre outras coisas, qual que era o grau de intoxicação quando você comprava uma série de alimentos, antes, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor, isso era altíssimo. Depois que a própria indústria de alimentos registrou as suas atividades, colocou um monte de profissionais para fazer testes de como que seria, inclusive, a linha de produção disso, eventualmente até documentou isso, ou seja, a ideia do relatório de impacto.
gerou programas, inclusive de como que as pessoas deveriam se trajar dentro da indústria de alimentos, usando luvas, entre outras coisas. Depois ela conseguiu colocar o quê? Na rua, um produto mais seguro, desde a concepção até a sua entrega. Então, de novo, é uma lei complexa, mas a ideia dela como um todo, a gente não está inventando a roda. A gente já vê isso tendo inspiração de outros cenários como um todo. A ideia, então, no final, gente, e aí eu volto para onde eu iniciei, é que tanto organizações que vão ter que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como também as organizações que vão defender os interesses dos titulares dos dados, tem que olhar para essas caixas de ferramentas. Se você tem o registro das atividades de tratamento de dados, se você tem um relatório de impacto, um programa corporativo, para no final você atender essa meta mais ambiciosa da lei, que é produtos e serviços que sejam mais responsivos, mais friendly, mais amigáveis com a nossa privacidade de uma maneira geral. Isso serve para a organização entrar em conformidade e para ela cobrar os agentes econômicos que devem estar em conformidade. Bruno, para finalizar e já caminhando um pouco para o final, vamos falar um pouco de responsabilidade civil, né? E aí a gente começa a diferenciar quem são esses agentes econômicos de tratamento de dados. De uma maneira geral, a lei ela coloca dois principais agentes, a figura do controlador e a figura do operador. O mais claro possível. Quem é o controlador? O controlador é quem manda, é quem determina como que os dados vão ser tratados. O operador é quem obedece essas ordens e segue as instruções do controlador para tratar esses dados. Exemplo clássico, quando você tem, por exemplo, uma organização que trata uma série de dados e ela contrata uma empresa para armazenar esses dados. Quem é o operador nesse caso? A empresa de cloud, a empresa que armazena esses dados. Ela armazena aqueles dados seguindo as instruções daquela organização. Vamos pegar aqui um exemplo da AWS. Não sei quem aqui já viu como que funciona o sistema, mas você consegue, inclusive, determinar qual que é a localidade do servidor. Se vai ser em Jundiaí ou se vai ser em Miami, por exemplo. Então, você determina como que esses dados vão ser armazenados. Consequência prática disso, principal delas, o controlador, por ele ter maior poder de decisão, ele é muito mais responsável, ele tem muito mais obrigações do que o próprio operador. Ele responde, inclusive, solidariamente pelo que o operador fizer. Consequência prática, você vai ter uma baita pressão no mercado para que operadores sejam mais responsivos com relação à lei de proteção de dados pessoais. Você quer que o seu parceiro comercial ou a sua organização junto de ti não seja uma bomba relógio para ti. Bruno, então, o que a gente consegue enxergar? O controlador, ele é responsável por todo e qualquer incidente e dano, inclusive causados pelo operador, aquele para qual você terceirizou uma série de atividades de tratamento de dados. E o operador, ele vai ser responsável para coisas bastante específicas. Mas que, no caso da Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados, não está tão claro assim, que é o que eu vou tentar abordar com vocês de uma maneira geral. Gente, desculpa se eu não vou atender algumas expectativas, mas eu não vou dar respostas prontas sobre o que é esse regime de responsabilidade civil, que até agora tem gente debatendo, está tendo muita disputa interpretativa da Lei Geral de Proteção de Dados. De uma maneira geral, eu tentei estabelecer isso numa tabela para a gente poder entender os artigos que são mega complexos da lei. Qual que é a ideia? O controlador, ele é sempre solidariamente responsável pelos atos do operador e ele vai responder, e aí é um termo super equívoco, quando ele estiver diretamente envolvido na atividade de tratamento de dados pessoais. Qual é a leitura que eu faço aqui do que seria esse diretamente envolvido? Pensa no cenário onde você tem um grande grupo econômico, em que você tem uma série de controladores, operadores, enfim, empresas que atuam na área da saúde, sei lá, na área de busca de vídeo, entre outras coisas. Se você tem várias empresas ali envolvidas, ou que possam ser consideradas controladoras, só uma determinada delas poderia ser responsabilizada caso haja, por exemplo, uma violação das regras de proteção de dados pessoais. Essa ideia é um pouco do diretamente envolvida. E o controlador sempre vai ser responsável por tudo que o operador fizer. Por exemplo,
se eu contratei uma empresa de cloud e ela foi invadida, o controlador também vai ser responsabilizado junto com essa empresa de cloud, junto com o operador. Escolha bem os seus parceiros. É essa a mensagem que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dá. E aí começa um pouco do debate, ainda no plano da solidariedade. Vamos lá, o operador. O operador, ele é principalmente responsável pelas obrigações que a própria Lei de Proteção de Dados Pessoais a ele estabelece, principalmente a questões de segurança da informação. Acho que aí é um pouco do que a gente faz, inclusive, da leitura com o regulamento europeu. Se você terceiriza a atividade e ele tem alguma falha de segurança da informação, ele também pode ser cobrado, ele também pode ser responsabilizado. Se ele, de alguma certa maneira, trata dados de forma ilícitas, e isso é super amplo, a gente tem uma lei super complexa, cheia de princípios. Será que ele consegue ter certeza se ele está tratando dados de forma ilícita? Se ele consegue ter certeza que o controlador está determinando uma obrigação ilícita? Eu não consigo desenhar como que a gente vai construir a ideia de, olha, aqui ele vai ser responsável ou não. E quando ele descumpre as ordens do próprio controlador. Por exemplo, o controlador manda você tratar o dado para A, você vai lá e trata o dado para B. Se você descumprir uma das ordens do controlador, o operador ele também vai ser responsabilizado. E aí a gente vai entrar num grande debate se essa responsabilidade ela é objetiva ou ela é subjetiva. Objetiva, a gente sabe que não precisa demonstrar os elementos como, por exemplo, culpa ou dolo, né, de uma maneira geral. Você simplesmente consegue responsabilizar se você consegue olhar o nexo de causalidade mais o dano e a atividade daquele prestador de serviço, ou entre outras coisas. Exemplo clássico do Código de Defesa do Consumidor. E aí, a gente tem um grande debate aqui na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque do jeito que está escrito a lei, não é um regime de responsabilidade civil objetiva. A gente não tem, por exemplo, aquelas expressões independentemente de culpa, como tem no Código de Defesa do Consumidor, entre outras coisas. Então, isso abre muita margem para dizer, olha, isso daqui é um regime de responsabilidade civil subjetiva. Em quais casos não seria um regime de responsabilidade civil subjetiva? Quando outras leis disserem que é um regime de responsabilidade civil objetiva, porque aí você vai ter que fazer um diálogo entre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e essas outras leis. Quais hipóteses que eu vislumbro isso? Código de Defesa do Consumidor, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais diz que essas relações vão continuar sendo regidas pelo CDC, o regime de responsabilidade civil ali previsto, mas eventualmente a gente consegue ver outras, como por exemplo, relações de trabalho. Relações de trabalho a gente sabe que também tem uma sólida jurisprudência dizendo que a responsabilidade civil do empregador é objetiva com relação ao seu empregado e os demais colaboradores. Será que ali também não daria para encaixar um regime de responsabilidade civil objetiva? Qual outro exemplo? A administração pública. E aí o negócio fica um pouco mais sério, porque é a própria Constituição que estabelece o regime de responsabilidade civil da administração pública. Então, nos casos em que houver tratamento de dados pessoais pela administração pública e eventualmente tiver alguma dessas violações, danos ao cidadão, por conta de que a Constituição estabelece esse regime de responsabilidade civil objetiva, valeria ainda o regime de responsabilidade civil objetiva. E aí, a lei, ela traz a ideia de risco, ou seja, quando que eventualmente riscos que não seriam razoáveis e que não seriam controláveis por técnicas disponíveis, você poderia deflagrar a responsabilidade do agente de tratamento de dados pessoais. E aí, eu acho que talvez a gente vai cair um pouco nessa ideia de que a regra, talvez para essas hipóteses residuais, que eu nem consigo enxergar quais são, a gente teria a ideia de uma responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, se for considerada de alto risco. Por que eu estou dizendo isso? Se você não tem o regime de responsabilidade civil subjetiva para relações de consumo, é objetivo. Se você não tem regime de responsabilidade civil subjetiva para relações de trabalho, porque também ali é objetiva, e nem por parte do Estado, e inclusive de quem são concessionários dele e assim por diante, o que sobra? Talvez a portaria do prédio que coleta os dados meus para eu entrar no edifício?
mas ainda assim sobra pouca coisa. Então, acho que também tem uma disputa a ser olhada sobre essa lente de uma maneira geral. E aí, a última coisa que eu queria trazer para vocês é isso daqui, na mesma medida em que se estabelece um regime de responsabilidade civil, se estabelece quais são as suas excludências de responsabilidade. E aí, a nossa lei, ela meio que copiou e colou o CDC. Ela, inclusive, traz muitas excludentes que tem mais a ver com o nexo de causalidade do que com o elemento culpa. Por exemplo, se você não realizou o tratamento de dados. Qual que é a irmã dessa excludente de responsabilidade? Se você não colocou o produto ou serviço no mercado de consumo. Ou seja, não tem nada a ver com essa história. Se houve culpa exclusiva da vítima ou do titular do dado. Mesma coisa no Código de Defesa do Consumidor. Só que, e aí vem a lei e diz o seguinte: se você não violou a lei, ou seja, se você não violou uma das regras estabelecidas aqui nos 66 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não consigo enxergar uma outra lei que disse isso. Você vai ser responsável se você descumprir uma das normas da lei. Imagina o Código Civil dizendo isso. Então, olha o tamanho da encrenca. Como que a gente vai interpretar isso? Bruno, traz um exemplo um pouco mais concreto disso. Quem é que lembra do escândalo da Cambridge Analytica? Todo mundo sabe o que é? Vamos então relembrar para quem não acompanhou. O escândalo da Cambridge Analytica é mais ou menos o seguinte: tinha um pesquisador de uma renomada universidade, ele ele criou um aplicativo, aquele testezinho de personalidade, sabe? Pergunta o seu signo, aquelas coisas todas, e que a gente responde. Então, ele criou isso, e aí você se logava pela sua conta do Facebook e ia respondendo aquelas perguntinhas. Ok. Com base nisso, ele criou um perfil sobre aquelas pessoas que responderam aquilo. Que é aquela ideia de um perfil psicométrico, que sabe como que as pessoas pensam, quais são as emoções das pessoas, inclusive dos amigos dessas pessoas. Ele construiu aquela base de dados que ele disse que iria fazer pesquisa dentro da universidade e se associou com uma empresa de propaganda política. Pelo menos é tudo isso que são os indícios. Essa empresa de propaganda política pegou aqueles dados psicométricos e conseguiu, com base nisso, tornar mais potente uma série de propagandas políticas. Desde para você votar no candidato A ou B, ou se você votar para o Reino Unido sair ou não da União Europeia. Pelo menos é isso os indicativos. Vamos lá tentar trabalhar um pouco essa ideia. É um ecossistema super complexo, porque nem sempre é fácil definir quem é controlador, operador ou nenhum dos dois. Vamos pensar aqui no caso. Quem eram, por exemplo, os partidos políticos que contrataram a empresa de propaganda política? Eles estavam determinando como que os dados deveriam ser tratados? Talvez se eles dissessem assim: olha, eu quero que você pegue e emoldure a propaganda política atingindo tal perfil de população, talvez aí ele seja controlador. Mas também é controlador quem? A empresa de propaganda política, porque é ela que determina como que esses dados vão ser tratados e como que ele vai direcionar para aquele público-alvo. Se tem uma situação, por exemplo, de controlador e não controlador-operador, por exemplo. Nem sempre é muito fácil, é muito simples de distinguir quem é quem nisso tudo. Por exemplo, quem que era o pesquisador, o Coogan, que foi lá e criou esse aplicativo? Ele nessa história toda. Porque tudo começou com ele lá atrás. Não foi só agora no direcionamento de propaganda política, como o caso da Cambridge Analytica nos mostrou. Quem que era o Facebook nessa história toda? O Facebook foi a plataforma pela qual essas pessoas se logaram para fazer o testezinho de personalidade. Quem que é o Facebook nessa história toda? Ele é controlador? Ele é operador? Ou ele é a plataforma pela qual quase como se fosse um repositório de informações? Por que o Facebook foi responsabilizado pelo regulador europeu, o regulador do Reino Unido? Com base em quê? Controlador na outra ponta. Mas assim, você vê o encadeamento dessas relações, como é super complexo?
Talvez para relações um pouco mais simples de consumo, que a gente consegue ver toda a linha de produção até quando o produto é lançado no mercado de consumo, aqui, quando a gente está falando de dados, é super difícil de você ver como que é esse encadeamento e quem é controlador, operador, controlador e assim por diante. O Facebook, nesse caso, ele foi responsabilizado. Por quê? Porque um dos princípios é aquele princípio da prevenção. Como que você, na sua atividade de tratamento de dados pessoais, projeta ela para ela não ter vulnerabilidades que seriam exploradas. Nesse caso, a principal delas foi o seguinte: quem respondeu o testezinho de personalidade abriu não só os dados dele, mas os dados da sua rede de amigos e contatos. Por isso que as pessoas que responderam que deve ter sido algo por volta de 100 mil ou alguma coisa assim, depois no final se transformaram em milhões de dados sobre milhões de pessoas. Foi por conta disso que o Facebook ele foi responsabilizado. Então olha o tamanho da encrenca que a gente vai ter que lidar. É muito mais do que responder se é objetiva, se é subjetiva, é ver quem é controlador, operador, em quais situações você vai ter uma série de encadeamento de fluxo de dados e que aí você quebra essas relações. É bastante complexo. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como está dito lá, operador e controlador respondem pelo quê? Por violação à Lei de Proteção de Dados Pessoais e por um uso ilícito. Privacy by Design é colocado o quê? Para os agentes de tratamento de dados pessoais. Eu vou voltar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Os agentes de tratamento de dados, ou seja, ele está falando que é quem? Controlador e operador. Está falando que todo mundo deve evitar qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Então, no cenário brasileiro, por exemplo, diferentemente da GDPR, que a GDPR diz com todas as letras que o operador ele sempre vai ser responsável, principalmente por questões relacionadas à segurança da informação, no cenário brasileiro é muito mais complexo para a gente decifrar o que significa essa hipótese se você viola uma das normas de proteção de dados pessoais. E aí, faz sentido, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados dizer que é só o controlador que deve fazer relatório de impacto da proteção de dados pessoais? Ela coloca uma série de deveres também para o operador, mas ela diz que é só o controlador que deve fazer relatórios de impacto da proteção de dados pessoais. Bruno, no final, por que isso importa? Importa porque, olhando para quais são todos esses deveres, as responsabilidades de todos os atores que compõem esse ecossistema, esse é o grande enredo final de toda essa discussão. Como que eu vou calibrar, eventualmente, sanções e penalidades. A lei brasileira, de forma expressa, ela diz que sanções aplicadas após o procedimento administrativo, e muito provavelmente isso deve ser também do ponto de vista judicial, deve ser feita de forma gradativa, levando em consideração os seguintes parâmetros: a adoção dos mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar um dano, a adoção de políticas de boas práticas e governança. Qual que é, então, a interpretação que eu faço aqui? Olha, já que eu estou convidando você para colaborar comigo e para você ter uma atividade que seja de menos risco possível, a menos arriscada possível, em que você seja a mais responsável possível, a mais accountable possível, tem o princípio da prestação de contas e responsabilidade, eu vou levar isso em consideração. Portanto, se você fez um relatório de impacto, se você aderiu a um código de boa conduta, se você tem um selo de um terceiro que audita suas práticas, e se você no final conseguiu olhar para a ideia de Privacy by Design, você vai ter um comportamento menos reprovável. Ao invés de eu descer, por exemplo, porrete em suspender ou bloquear suas atividades, mesmo que eu não concorde com você, eu vou te advertir primeiro. Vamos pensar aqui na ideia que a gente falou do quê? Do legítimo interesse. Você tem duas organizações. Elas estão aplicando o legítimo interesse para exatamente a mesma finalidade. Uma organização registrou as atividades, fez aquela documentação do legítimo interesse,
no final, documentou um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, e se você quiser, tem essas outras ferramentas que ela poderia ter ativado. Ok, você tem essa organização. Você tem a outra organização que não documentou, não registrou as suas atividades, não fez aquele teste de 4 passos, não documentou esse teste de 4 passos, não fez um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Elas estão fazendo a mesma coisa, tratando dados com base no legítimo interesse para a mesma finalidade. Aí, a autoridade, ou mesmo alguma organização, entra com uma ação questionando essa medida. É decidido que não havia ali a ideia do legítimo interesse, por exemplo. Provavelmente, as sanções ou as penalidades vão ser completamente distintas para o mesmo caso. Por quê? Porque em uma eu consigo enxergar que ela tentou colaborar, ela ativou todas as ferramentas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para ser a mais responsável possível. Talvez para essa, você tenha bastante argumentação para simplesmente dar uma advertência, publicizar aquela conduta, e para outra organização que simplesmente utilizou essa base legal sem nenhuma contraprestação, talvez aí você possa pensar em sanções mais duras. Então, a lei, de uma certa maneira, acho que isso vale a pena a gente interpretar e olhar, ela tem que ser olhada do começo até o fim dela, obviamente, mas fazer essa leitura integrada. De novo, como que eu enxergo todas essas responsabilidades dos agentes de tratamento de dados pessoais e esses deveres que a eles são imputados? Como que eu vou reduzir a assimetria de informação? Como que eu vou controlar os riscos das atividades desses atores e agentes econômicos como um todo? Para, no final, eu ter esse enredo que talvez sejam boas práticas e premiar aqueles atores que tenham um bom comportamento e reprovar de maneira dura aqueles que não têm um bom comportamento de uma maneira geral. Eu queria, então, agradecer muito o convite mais uma vez, pedir desculpas porque eu falei um pouco rápido para deixar ainda um tempo para a gente poder interagir. Aqui estão os meus contatos, se vocês desejarem continuarem essa conversa, baseada no legítimo interesse de vocês, no legítimo interesse meu, de acordo com a legítima expectativa de vocês, eu posso tratar esses dados e, inclusive, direcionar uma publicidade, por exemplo, de que eu, enquanto professor e fundador do Data Privacy Brasil, a gente tem uma série de cursos, se vocês quiserem acessar os nossos sites e depois acessar o nosso site e depois verificar se algum curso interessa a vocês. Acho que esse é como eu termino aqui a nossa conversa hoje e abro para perguntas e uma interação que a gente puder fazer agora nesses minutinhos finais. Obrigado mais uma vez pelo convite. Alguém tem alguma pergunta, gente? Foi tão ruim. Boa tarde, Bruno. Meu nome é Vinícius. Eu queria uma noção sua. Você acha que esse tipo de programa, né, principalmente esses corporativos de designs, vão ser uma boa ferramenta no combate à corrupção? Ou você acha que não tem como fazer, já que é justamente sobre os dados das pessoas e não intervém tanto assim no sistema da empresa contratando com as outras, entendeu? Sabe, seria esse tipo de coisa. E uma empresa, que ela é, no caso, a controladora, ela passa os dados para a empresa operadora, né, para essa coisa toda legal e certa, e depois essa operadora, ela poderia passar esses dados da controladora para uma outra terceira do prato entre duas operadoras ou não? Essa operadora, de certa forma, ela se torna uma controladora secundária, ou ela sempre vai ser apenas operadora e não pode passar aqueles dados originais? A segunda é bem fácil, né? A primeira é se esses programas corporativos também vão ser um instrumento, por exemplo, de combate à corrupção, é isso, né? Assim, de uma certa maneira, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela meio que se espelhou um pouco do que foi essa rodada, digamos assim, de compliance da própria lei de anticorrupção, né? Como que você consegue, inclusive, gerar procedimentos, controles para você poder mitigar esses riscos e ver o quanto que a organização ela pode ser colaborativa para essas práticas não acontecerem, né? É um pouco isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz, né? De uma certa maneira, ver quem que é o agente econômico, como que ele conseguiria colaborar
nesse sentido. Agora, ver como que as duas coisas vão conversar, proteção de dados pessoais e corrupção, eu não consigo enxergar isso de maneira tão imediata assim. Mas com certeza elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva, que é essa ideia de você controlar riscos. Transparência. É que não é só transparência, mas é de controle de risco, de mitigar os riscos da sua própria atividade, né? Seja enquanto um agente econômico que eventualmente os colaboradores podem corromper, sei lá, agentes públicos, enfim, em situações que a gente sabe como que se revelou, seja também como que esses próprios colaboradores não deveriam adotar certo tipo de conduta e no qual isso violaria os dados, machucariam as pessoas titulares desses dados. Na segunda situação que você descreveu, o que você tem que pensar e imaginar é que, assim, esse é um conceito muito importante, viu, gente? O conceito de tratamento de dado pessoal. O conceito de tratamento de dado pessoal, ele tem mais verbo que a lei de drogas. Então, se você pega coleta, comunicação, repasse, descarte, tudo que você faz com o dado, se ele saiu do ponto A e foi para o ponto B, aquilo é tratamento. E para cada atividade, ou pelo menos para cada situação na qual você vai dar uma nova finalidade para aquele dado, você tem que se apoiar numa base legal, numa autorização. Por exemplo, em muitas situações em que vai haver o repasse desses dados, isso pode se dar por uma obrigação legal. Entendeu? Você vai passar, por exemplo, para algum órgão público ou para alguma coisa, se você vai cumprir uma obrigação legal, como o Rafael disse aqui, que é uma norma do CNJ. Você não vai fazer isso com base no consentimento do titular ou mesmo num legítimo interesse, é porque tem uma obrigação legal que te determina que você repasse esses dados. E assim por diante. Então, sempre que quando você vê esse encadeamento de fluxo de dados, é importante você ver como que você vai, inclusive, construir uma série de bases legais para dar lastro para todo esse ciclo do dado como uma maneira geral. E aí, para você responder a segunda pergunta para quem eu estou envolvendo nesse ciclo de vida dos dados? Ele tem algum ponto de contato comigo, na qual ele é muito mais um terceiro, no qual ele trata esses dados seguindo as minhas instruções? Se for isso, ele muito provavelmente ele vai ser operador. Agora, se esse terceiro está envolvido de uma maneira pela qual ele também codetermina junto comigo para qual finalidade esses dados vão ser tratados, como que eles vão ser tratados, nessa situação você vai ter controlador. Sempre o ponto principal é ver quem determina, quem manda como que os dados vão ser processados. Beleza? Deu? Sim. Tem mais alguém? Meu nome é Anderson, tudo bem? Primeiro, parabéns, foi uma ótima palestra, essa segunda parte aqui. A gente viu desde o começo da manhã falando sobre essa questão do tratamento dos dados, a visibilidade que o cidadão vai poder ter e a transparência que a gente vai ter que ter dos dados, né? Isso, numa visão inicial, imagino que vai ter que passar por um investimento da nossa parte em sistemas, infraestrutura, não só do conhecimento que a gente começou aqui hoje, né? Você acha que, ao mesmo tempo, a gente vê o país passando por esse contingenciamento, por essa coisa toda. Qual é a sua expectativa, principalmente para os órgãos públicos, se você acha que eles vão conseguir cumprir isso até agosto de 2020? Bom, então, assim, com certeza isso gera um custo e ele não é marginal, né? Eu sempre costumo usar como analogia o próprio CDC, né? O quanto que isso foi impactante para grande parte da indústria que tem que se adequar às normas do CDC, mas o quanto que isso depois se tornou muito mais um investimento, né? Eu sempre utilizo o exemplo da Brastemp, que a Brastemp ela não só se adequou ao Código de Defesa do Consumidor fazendo refrigeradores duráveis e que não ferravam com a nossa conta de energia elétrica, como que agora ela utiliza isso na sua própria comunicação de marketing. Então, para as organizações, acho que vale a pena olhar para isso, como um investimento, não só meramente um custo, né? Da segunda parte, e assim, eu vou ser muito sincero com você, dificilmente você vai ver qualquer organização, e por mais que ela tenha capacidade de investimento, que ela vai estar 100% compliant até agosto de 2020. No final, você vai ter que mapear todos esses fluxos de dados, como eu comentei, fazer aqueles relatórios e definir prioridades. Isso é o mais importante, para você ter uma gestão de tempo. No final, é recomendável, inclusive, que a pessoa, ou pelo menos o grupo de pessoas que forem liderar isso,
tenham essa habilidade, quase como se fosse de um PMO, né, do que a gente chama, de gestão de processo, muito mais do que simplesmente o conhecimento regulatório. E aí vem o meu ponto principal. Quando você tem um cenário escasso de recursos, acho que sim, talvez você não consiga comprar ou adotar soluções tecnológicas que vão automatizar uma boa parte do processo ou vão tornar isso mais eficiente, mas aí você não pode perder ainda mais de vista o elemento humano. Às vezes é muito melhor você ter uma pessoa treinada lá na ponta que vai fazer o cadastro do que você ter um baita sistema rodando por trás na coleta, no processamento e tratamento desses dados. Que aí a gente volta naquele estudo lá do Design Without Privacy, né? Em que você tinha ali o DPO, uma figura blindável da organização, e atrás dele você só tinha desastre acontecendo. E aí, de novo, a maneira como que a gente vai caminhando nesse processo de conformidade, como que você vai também gerando registros disso, para depois você poder prestar contas. Um dos princípios novos, que realmente é novo agora com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é o princípio da responsabilidade e prestação de contas. Ou seja, não adianta você falar que você está fazendo algo bem feito, você tem que provar, você tem que prestar contas. Por isso que todas essas ferramentas foram criadas. Beleza? Obrigado. Estou sendo expulso aqui. De terceiro Desculpa. Mas muito obrigada pela aula, foi muito boa. Gente, teremos 10 minutinhos de intervalo, porque a gente está super corrido no tempo, a Emília também não pode ser prejudicada depois. Então é isso, a gente precisa voltar pontualmente às 15 para as 5. No máximo às 10 para as 5.